Então, pessoal, agora nós temos os dados consolidados aqui do índice IPCA, que mede a inflação no Brasil, e esse índice subiu 0,24% no mês de outubro. Já temos os dados consolidados que são fornecidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, saíram hoje, dia 10 de novembro, a data que eu gravo este vídeo aqui, né? E eu já adianto para vocês o seguinte, né? A inflação está crescendo, isso é um fato, a coisa continua aumentando, os preços estão subindo de forma geral, mas esses dados, esse número aqui não é desastroso, está longe disso. Aqui o índice foi inferior ao de setembro e no agregado de 12 meses a coisa até diminuiu. Nós vamos trazer aqui alguns números, alguns dados gráficos também para falar desse tema e conversar sobre a inflação, como um todo, as perspectivas para isso, o quanto esse cenário aí pode impactar nas quedas futuras de juros por parte do Banco Central e principalmente falar do que é inflação de verdade, mostrar o que está impactando no aumento de preços aqui no Brasil, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, essa inflação oficial, que é o dado oficial usado pelo governo, foi de 0,24%. Esse foi o avanço dos preços de forma geral, aquela cesta de preços que eles produzem lá e tudo mais que eles colocam, 0,24% de setembro para outubro, sendo que no mês anterior, aliás, né, de agosto para setembro, o aumento foi de 0,26%. Então tivemos uma leve queda na tendência de inflação, não queda de preços. Os preços continuam aumentando, estão bem mais altos do que estavam antes. A tendência de aumento aí continua, porém ela é um pouco menor, o aumento não está sendo tão substancial, mas não é deflação igual nós tivemos em meses passados, né? Isso aí é um crescimento mais lento dos preços. Continuam crescendo, continuam subindo aí, né? Porém, aqui a questão, né, o pessoal já previa mais ou menos uma inflação nessa faixa, não foi nada assim impactante. As passagens aéreas tiveram o maior impacto nesse valor, depois a gente vai tratar de item por item aqui, que é medido pelo IPCA, né? Sendo que aqui é o grande ponto, né, que faz com que essa história não seja terrível no final das contas, que é o acumulado de 12 meses, né? No ano passado, nós tivemos uma taxa de crescimento aí dos preços de 0,59%, período eleitoral estava brabo o negócio aí, então o acumulado de 12 meses está em 4,82% de inflação, lá de outubro do ano passado até outubro deste ano, né? Então 4,82 é um valor menor do que o acumulado que estava antes, né, que foi de 5,19%, no final de setembro, acumulado de 12 meses, e o IPCA 3,75 aí acumulado no ano, né, em 2023. Então, o próprio Banco Central divulgou aí os dados conforme apurado pelo IBGE. Não sei se vai dar para ver direito porque os números estão bem pequenininhos aqui, né, mas esse é o gráfico do ano todo, conforme você pode ver aí na tela, começando lá no mês, os 12 últimos meses, né? O ano todo, quero dizer, um período de 12 meses aí, começando lá atrás em outubro de 2022, mas veja que nós estivemos em uma tendência de queda consolidada até junho de 2023, né? Isso aqui eu sempre falo, gosto de mencionar isso porque muita gente acaba não levando em conta. Medidas políticas econômicas demoram a ter resultado, né? Então, essas benesses aqui de uma inflação caindo, o PIB com resultados positivos e tudo mais que nós vimos no começo do governo Lula, isso não se deve ao Lula, obviamente. Isso ainda é um reflexo do período de governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Conforme os resultados econômicos do governo Lula começaram a ser sentidos pelo mercado como um todo, pela sociedade, pelo setor produtivo, aí os números começaram a se inverter, que foi mais ou menos aqui em junho deste ano. Inclusive foi o período em que o pessoal do Copom começou a cortar a taxa de juros, mas veja que nós estávamos aqui 3,16% dos juros, né? Eu posso aumentar isso aqui um pouquinho? Não, basicamente a mesma coisa
não melhorou muito, né? Não mudou muita coisa aqui não. Mas 3,16% aqui a taxa de juros, aliás, a taxa de inflação estava, e é importante frisar que existe uma meta de inflação no Brasil, que é 3,25%. Então, esse fundo aqui, esse vale do índice IPCA brasileiro dos últimos 12 meses, colocou o valor do acumulado de 12 meses da inflação abaixo da meta de 3,25, que é uma coisa muito interessante, uma coisa assim impressionante até, eu diria, mas esse cenário logo foi revertido e o pior de tudo, né, que é o que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse gráfico aqui. Dentro da meta de inflação estabelecida, 3,25%, existe uma margem de tolerância, que é a banda ali de 1,25%, né? Então, na prática, aliás, 1,5%. Na prática, a inflação brasileira, para ficar dentro do previsto, dentro do desejado pelo Banco Central, pelo pessoal do Copom, que tem o controle aí da política monetária brasileira, a ideia é que, então, no mínimo a inflação seja aí de 3,25 menos 1,5 vai dar o quê? 1,75%, né? 1,75%, aí me corrijam se eu calculei errado de cabeça aqui, é o mínimo que pode chegar e pode ir até 4,75%, é o limite estourando aí da inflação deste ano. Então você pode ver que até agosto a coisa estava controlada dentro ainda da meta. O ideal é ficar batendo no centro da meta ali, chegamos até um pouco abaixo disso em junho, depois a coisa foi subindo. Só que em setembro a coisa realmente foi assim, o valor ficou assustador do acumulado, 5,19, muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Tivemos uma queda agora, isso aqui é importante porque mostra é o tal do cenário que não é tão desesperador, conforme eu falei. Tivemos uma queda, porém ainda estamos acima da meta da inflação, 4,82%. E aí, esse cenário mudar ou não vai depender do desempenho da economia brasileira nos próximos meses, nos meses subsequentes. E outro ponto importante a se levar em consideração, volto a dizer, não é queda de preços, né? A inflação subiu menos, mas continua subindo. Estamos numa tendência de subida de preços, porém com um ímpeto menor do que antes e também não é muito menor, pouca coisa menor do que no mês anterior, né? Mas então, dos 9 grupos que são pesquisados pelo IBGE, grupos econômicos de produtos, né, produtos e serviços, para formar essa base que representa o IPCA, desses 9 grupos, 8 tiveram aumento de preços em outubro, ou seja, está tudo sim subindo de preços na economia, né? É essa tabela aqui pontuada por eles, os maiores valores, aqui a gente tem a variação que ocorreu em setembro e a variação que ocorreu em outubro. De fato, setembro foi muito impactado pelos transportes aí, que tiveram um pouco de impacto sim este mês também. Porém, o que puxou esse valor para cima foram artigos de vestuário e artigos de residência, 0,45%, 0,46% aqui, os principais grupos que tiveram um aumento no valor do IPCA, no valor da inflação, de setembro para outubro, sendo que apenas o setor de comunicação teve uma queda de 0,19%, já vinha de queda no mês anterior também, né? Uma tendência desse setor específico aqui, mas vários, conforme você pode ver aqui, reverteram as quedas anteriores com aumentos neste mês, né? Então, nesse grupo aqui, alimentação e bebidas, que reverteu uma deflação de setembro, o principal item aqui que puxou a coisa para cima foi a batata, né? Batata inglesa, mais de 11% no aumento de preços, e a cebola, as frutas, o arroz e um pouquinho a carne também tiveram impacto nesse cenário, porém o leite teve uma queda de 5%, 5,48%, e os ovos de galinha 2,85% também de queda. E dentro do setor de transportes, realmente o grande vilão aí foram os preços da passagem aérea, que tiveram um aumento de 23,7%, realmente algo assim muito impactante, né? Dentro desse 0,35% aqui de aumento que nós vimos no setor de transportes, 0,14% se deve integralmente às passagens aéreas, né? Combustíveis mesmo tiveram uma pequena queda, uma pequena redução no seu valor aí de 1,39% neste mês. Agora, importante frisar, né, colocados os números, os dados da inflação, comparando isso com 12 meses, a tendência, a meta da inflação,
toda essa questão técnica, usando o linguajar estatal para falar da inflação, isso posto, é importante frisar que a inflação, ao contrário do que o Estado fala, sempre propagandeia, não é o aumento generalizado de preços, isso é a sua consequência mais imediata e mais visível. A inflação é o aumento da base monetária. Ainda que os preços não tenham subido de fato, se a base monetária aumentou, nós já tivemos uma inflação. Em algum momento os preços vão subir para corrigir esse cenário aí de uma base monetária maior, porém sem ter uma disponibilidade de produtos equivalente. E aí nós vemos essa informação aqui, por exemplo, no agregado monetário M1, né, que está apresentado aqui, da economia brasileira, né? A gente pode ver aqui que, de fato, nós estávamos numa tendência de queda desse agregado M1 desde o começo do ano, basicamente a coisa vem descendo aqui, porém nós estamos num período aqui de constante subida desde meados deste ano de 2023 para frente, né? Isso casa muito bem com esse gráfico aqui da inflação, que tem uma leve defasagem por conta do tempo que o resultado da impressão de dinheiro leva para, de fato, aparecer na economia na forma de preços mais altos. Mas nós estamos numa tendência de alta aqui da base monetária brasileira, não temos os valores ainda de outubro, aqui a coisa para em setembro, mas na prática o que estamos vendo é um contínuo aumento da base monetária do agregado M1 aqui do Brasil, né? O que isso significa? Significa que os preços inevitavelmente vão subir enquanto esse cenário continuar. E com essa meta fiscal bagunçada do governo Lula e com essa tendência de gastar cada vez mais, não tem para onde correr, meu amigo. A questão fiscal vai para as cucuias, a dívida vai aumentar, o governo vai imprimir mais dinheiro e a inflação vai nos castigar cada vez mais. Mas o que você achou desses dados, desses números? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.